E aí, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos desconstruir um conceito que, sinceramente, vai dar um nó na sua cabeça e mudar totalmente a forma como a gente enxerga a nossa própria natureza. Vamos mergulhar direto no capítulo 3 do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, escrito por Paul David Tripp. O foco deste material é o que o autor chama de o mito da independência. Sabe aquela ideia super comum de que nós somos totalmente autossuficientes e que precisar de ajuda ou de conselho é sinal de fraqueza? Ou pior, a ideia de que o aconselhamento só surgiu porque o mundo deu errado e quebrou? Pois é, essa nossa análise de hoje nos convida a olhar para as nossas origens de um jeito totalmente novo. Vamos direto ao ponto e descobrir por que essa história de independência total, bom, não passa de um grande mito. Então, pensa comigo. Será que a gente já precisava de ajuda antes mesmo do pecado entrar no mundo? A nossa intuição logo diz que não, né? A gente assume automaticamente que a humanidade só passou a precisar de conselhos e de intervenção depois que tudo desmoronou na queda. Tipo, pedir ajuda seria só uma resposta ao fato de sermos falhos. Mas o texto traz um argumento brilhante e completamente contraintuitivo. Olha para o relato de Gênesis 1. Logo depois de criar Adão e Eva num ambiente absolutamente perfeito, o que Deus faz? Ele fala com eles. Ele não fez isso com as plantas, não fez com os animais. Ele quebrou o ritmo de tudo para fornecer palavras, instruções e dar sentido às coisas. Isso mostra que, mesmo sem pecado nenhum, a humanidade simplesmente não conseguia decifrar a vida sozinha. A necessidade de ajuda não é um defeito que veio com o pecado, ela começou junto com a própria humanidade. E para entender de verdade essa nossa dependência original, a gente precisa olhar para o nosso código-fonte, para o nosso design. Nós fomos criados com duas características muito únicas. Primeiro, nós somos intérpretes. A gente não vive só de fatos crus. A gente está o tempo todo tentando dar sentido, interpretando absolutamente tudo o que acontece dentro e ao redor da gente. É como se a mente não parasse de tentar montar um quebra-cabeça. Segundo, nós somos adoradores. O texto até cita aquela música famosa do Bob Dylan, sabe? Aquela que diz que você vai ter que servir a alguém. E é exatamente isso. A adoração não é só ir à igreja no fim de semana, é a essência de quem nós somos. Tudo que a gente faz é ditado por aquilo que amamos, servimos e colocamos no centro das nossas vidas. Então, sendo intérpretes e adoradores, fomos literalmente feitos para depender de uma revelação externa para guiar essas funções tão vitais. E isso nos leva a uma sacada absolutamente crucial. Fomos projetados para ser dependentes, e não porque viemos com defeito de fábrica. Isso é uma verdade teológica profundíssima. Imagina só, lá na perfeição do Éden, com zero pecado, zero ansiedade, sem nenhum histórico de trauma, e mesmo assim os humanos precisavam das palavras do Criador para entenderem quem eram e qual era o propósito deles. Tentar viver sem essa ajuda externa, sem ouvir essa revelação, é basicamente tentar viver fora do nosso próprio design original. É abraçar uma vida subhumana, sabe? É negar a maneira exata como fomos estruturados para funcionarem em constante dependência da sabedoria de quem nos criou. Mas aí entra a tragédia da nossa história. Sabe a famosa tentação da serpente, lá em Gênesis 3? A verdadeira isca ali não era simplesmente comer uma fruta proibida. Se a gente analisar de perto as palavras daquela tentação, a gente percebe que a grande atração foi a falsa promessa de uma sabedoria autônoma. A serpente basicamente vendeu a ilusão de que a humanidade poderia ditar as regras da vida, decidir por conta própria o que era bom e o que era mal, sem ter que dobrar os joelhos para a revelação de Deus. Foi aquela promessa incrivelmente sedutora de que nós poderíamos ser os nossos próprios deuses e os únicos intérpretes da nossa própria realidade. E o contraste aqui não poderia ser mais gritante. De um lado da moeda, a gente tem a sabedoria dependente. Essa é aquela aceitação humilde de que nós precisamos da revelação do Criador para encontrar a verdade, pelo simples fato de que fomos desenhados assim e ponto. Do outro lado, a gente tem a sabedoria autônoma. Essa é a ilusão perigosíssima de que a gente dá conta de interpretar a vida sozinhos. E a análise mostra claramente que buscar essa sabedoria autônoma não é só um pequeno deslize moral, é uma rejeição frontal da nossa própria natureza. É uma tentativa desesperada de assumir uma posição de autossuficiência que, honestamente, nós não possuímos. E foi assim que a grande tragédia aconteceu. Ao comprar essa ilusão de autonomia, a humanidade não apenas deu as costas para o Criador, mas também quebrou de forma estrutural a sua lente de interpretar o mundo.
A partir daquele exato momento, a nossa capacidade de ler a vida ficou completamente manchada. Em vez de olhar para o mundo através das palavras de Deus, a gente começou a usar nossa própria sabedoria caída. Passamos a adorar as coisas criadas em vez do Criador e começamos a tentar encontrar sentido em ideias humanas que, convenhamos, falham o tempo todo em trazer qualquer mudança real. O nosso equipamento interno de interpretação ficou permanentemente e tragicamente danificado. E isso nos traz direto para os dias de hoje e levanta uma questão que não quer calar. Pensa bem, para quem já abraçou a fé, para quem foi redimido, se o poder do pecado já foi quebrado, por que a gente ainda sofre tanto para enxergar a realidade com clareza? Porque até mesmo aquele cristão super maduro ainda enfrenta conflitos absurdos, toma decisões destrutivas e exige intervenção e conselho o tempo todo. Afinal de contas, porque nós simplesmente não temos uma clareza perfeita das coisas agora mesmo? A resposta está na própria natureza de como a cegueira funciona. A cegueira física, por exemplo, é muito óbvia para quem tem. A pessoa sabe que não enxerga, então ela logo procura ajuda, usa ferramentas, ela se adapta de forma muito consciente. Mas a cegueira espiritual, aquela da qual o livro de Hebreus nos alerta no capítulo 3 sobre o engano do pecado que habita em nós, essa é completamente diferente. É tipo ter um pedaço de alface no dente, todo mundo em volta tá vendo, menos você. Ela é oculta e profundamente enganadora. E sabe qual é o maior problema da cegueira espiritual? É que ela cria uma falsa sensação de que você tem uma clareza perfeita. Quem sofre dela é cego para a sua própria cegueira. A pessoa tem certeza absoluta de que tem uma visão imaculada da sua situação, dos outros e de si mesma, e ainda por cima fica super ofendida quando alguém ousa sugerir o contrário. E para complicar ainda mais as coisas, essa cegueira não anda de cara limpa por aí. Ela usa várias máscaras. A primeira é a máscara de uma autoimagem precisa. Sabe quando a gente acredita piamente que se conhece super bem, mas na verdade só está olhando para espelhos distorcidos criados pela cultura ou pela opinião dos outros? Pois é. A segunda é a máscara da eterna vítima, onde a gente foca única e exclusivamente em como os outros pecaram contra nós. Lembra daquela velha metáfora de Jesus, de ver o cisco no olho do outro e ignorar um tronco de árvore no próprio olho? É a definição exata disso. A terceira máscara é a que confunde as consequências lógicas das nossas próprias burradas com prusações divinas. E por fim tem a máscara sufocante da justiça própria, onde a gente perde totalmente a necessidade de um arrependimento real. Por causa dessas máscaras tão sutis, tentar se avaliar sozinho é um esporte de extremo perigo. Nós não podemos, de forma alguma, confiar apenas na nossa própria visão. Mas calma, aqui que entra a grande solução para tudo isso. Já que a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos com clareza, a boa notícia é que nós não fomos deixados sozinhos nessa. Como o próprio título do livro nos lembra, somos chamados para ser instrumentos de mudança nas mãos do Redentor. Deus desenhou a comunidade cristã para que as pessoas funcionem num ministério mútuo que acontece todo santo dia. O papel vital de ter pessoas ao seu redor é para que elas segurem o espelho fiel da palavra de Deus de frente para você. Como eu simplesmente não consigo ver o meu próprio coração com precisão absoluta, eu preciso desesperadamente da ajuda de quem está do meu lado. Eu preciso deles para me mostrar onde as máscaras da cegueira espiritual estão atuando na minha vida. No fim das contas, o verdadeiro discernimento pessoal é um produto direto de se viver em comunidade. Mas como é que isso funciona na vida real? O autor não deixa a gente no escuro com conceitos abstratos. Ele apresenta uma estrutura bíblica bem clara e super prática de 4 passos para esse ministério acontecer. Passo número 1, amar. Isso é sobre construir relacionamentos autênticos, entrar de verdade na vida da outra pessoa e criar uma base sólida de confiança. Número 2, conhecer. Aqui não rola achar as coisas. Isso exige fazer boas perguntas, entender o contexto e ajudar a pessoa a se ver sobre uma nova luz. Número 3, falar. Tem que ter a imensa coragem de trazer a verdade para a mesa, mas garantindo sempre que é uma verdade encharcada de amor. E o passo número 4, fazer, que é ajudar a pessoa a aplicar tudo isso na vida prática e estabelecer responsabilidade a longo prazo. É seguindo esse roteiro poderoso de amar, conhecer, falar e fazer que a gente consegue guiar uns aos outros em segurança para fora da escuridão. E para amarrar tudo isso, eu deixo essa provocação final para você pensar. A sua comunidade está funcionando como um espelho diário para sua visão espiritual?
Porque, olha, todo esse material destrói profundamente aquela ideia perigosa de viver um cristianismo isolado. Nós fomos criados desde o início para interpretar a vida com base no que Deus revela e fomos desenhados para viver em constante mutualidade. O aconselhamento não é e nunca deveria ser só um evento de emergência numa clínica quando o teto desaba. Ele deveria ser a cultura diária de pessoas normais e imperfeitas que reconhecem humildemente a sua própria cegueira e se ajudam ativamente a abrir os olhos umas das outras. É um convite urgente para a gente largar a ilusão da autonomia e abraçar essa dependência libertadora, que é a única coisa capaz de moldar os nossos corações e transformar de verdade as nossas vidas. Faz todo sentido, não é mesmo? Pense nisso.